do estúdio, antes de mais nada, e aos telespectadores que nos acompanham. Vamos falar aí do julgamento dos golpistas do 8 de janeiro. 3 já foram condenados e todos com regime fechado, Cíntia. Isso. Ontem o Supremo Tribunal Federal bateu a meta de julgar 3 julgamentos, né? As 3 ações que estavam pautadas foram julgadas no dia de ontem. O Aécio Lúcio da Costa, o Tiago Matari e o Matheus Lázaro pegaram juntos 48 anos de prisão, 17 para o Aécio e para o Matheus e 14 anos para o Tiago, que não gravou vídeos incitando a multidão a participar dos atos golpistas. Ao todo, eles foram sentenciados por 5 crimes, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe e associação criminosa. Agora, o Supremo Tribunal vai pautar o julgamento do 4º réu, que estava também previsto para essa semana, que é o Moacir José dos Santos. Ainda não está na pauta do Supremo o julgamento dele. Essas penas foram analisadas por juristas que consideram que, embora rigorosas, elas estão dentro daquilo que é previsto, que a lei estabelece, e são um remédio que os ministros do STF consideraram que é um remédio correto para aqueles atos golpistas de 8 de janeiro. Bem, e houve nesse julgamento momentos bem, eu acho, importantes, porque isso é histórico. Esse é um julgamento histórico. Está em jogo o que o Brasil pensa de golpistas. Quer dizer, quem atenta contra a democracia, que punição deve esperar? É isso que o Supremo está respondendo. E, Cíntia, você destacou o advogado Sebastião Coelho, o nome dele? Sim, ontem. Que atacou os ministros do Supremo lá, fazendo a sustentação. Ele deveria defender o cliente dele, em vez disso, atacou o Supremo. E ele teve depois uma resposta, eu achei brilhante, da ministra Carmen Lúcia, Cíntia. Isso, Amadeu. Foi um método dos advogados. A gente viu primeiro o Sebastião, que era o advogado do Aécio, ele que é ex-desembargador, ele aproveitou o momento, abandonou a defesa do réu e foi falar de si mesmo, e foi respondido pela ministra Carmen Lúcia. Vamos ver primeiro a fala do advogado, a fala absurda. Nessas bancadas aqui, nesses 2 lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente. E agora, a defesa das salvaguardas democráticas e de como a democracia é o ar que precisamos respirar, da ministra Carmen Lúcia. Senhora presidente, bendita democracia, que permite que alguém que, mesmo nos odiando, pode, por garantia dos próprios juízes, vir e dizer a eles sobre isto que é a sua verdade. Numa ditadura isso não seria permitido, porque nós sabemos que nem há judiciário independente, nem há advocacia livre, nem há cidadania com direitos. Bendita democracia. Bendita democracia, Ananias. Olha, a ministra Carmen Lúcia foi muito feliz. Ela dá uma fala que ela, com toda a sua tranquilidade, consegue pôr em ordem a situação ao exaltar o que a gente tem de mais valioso, que é a democracia. É o sistema com os seus defeitos, claro, com as suas complexidades, mas é o melhor sistema que nós temos para conviver. E aí a democracia é que permite que, mesmo odiando os ministros do Supremo, um advogado chegue lá e externe isso que ele acredita que é a sua verdade. Fora da democracia, isso não é possível. Esse direito é garantido porque vivemos num Estado democrático de direito. Poliana? Primeiro, a ousadia, né, de alguém que
de seguir a Constituição na sua atuação, na sua área de atuação. É grave que tenha-se a audácia de fazer isso na Corte Suprema, né? Apesar das liberdades, a gente gosta sempre de ressaltar da prerrogativa do defensor, do advogado, mas é bom que esse tipo de coisa, como a gente viu a ministra fazer, não passe em branco. Todos os afrontes à nossa democracia precisam ser respondidos imediatamente. França. Eu compartilho do pensamento do ministro Alexandre de Moraes, que o desempenho desse advogado na defesa, que na verdade não foi nenhuma defesa, ele não defendeu o seu cliente, versa uma atuação política, quem sabe uma candidatura futura, tanto que ele acabou sendo expulso do partido em que estava. E esse é um mal hoje da nossa sociedade. Nós observamos não apenas em relação a esse julgamento no STF, no próprio Congresso Nacional, muitos discursos são direcionados para fazer os cortes, publicar nas redes sociais e lacrar. Mas as palavras ditas pela ministra Carmen Lúcia e também ratificadas pelo Alexandre de Moraes concretizam que nossa democracia está ativa, viva, e aqueles que atentaram contra ela serão condenados. Dependendo da dosimetria, com a pena maior ou menor, mas serão sim condenados. E que fique também como exemplo para os próximos advogados que façam o seu trabalho, defendam os seus clientes e não tentem lacrar em pleno Supremo Tribunal Federal. Ari. Essas falas dos advogados que a Cíntia trouxe aqui, elas mostram que a serpente ainda está atuando, que a cabeça precisa ainda ser esmagada. E aí eu não me refiro à violência física, eu me refiro ao rigor da lei. Porque alguém desavisado pode pensar assim, tá, aconteceu esse movimento no dia 8 de janeiro, mas agora, diante da agilidade do judiciário em julgar os criminosos e das penas que estão se mostrando severas, né, 17 anos de condenação para o primeiro, bem, esse movimento antidemocrático, uma nova tentativa de golpe, está descartada. Não, senhores. Eu acho que essas falas dos advogados, elas dizem muito. Acho que não são falas individuais, elas refletem um pensamento ainda corrente em parte da direita brasileira. Então, é preciso estar atento e forte a partir do que a gente tem ouvido aí dos advogados. Isso é de arrepiar. Um ataque ao Supremo, a você deslegitimar a Suprema Corte do país também é uma forma de atacar a democracia. Cíntia. Pois é, e hoje é o Dia Internacional da Democracia, né, Amadeu? Essa primeira sustentação oral do ex-desembargador e agora advogado suscitou aquela nota da OAB, uma carta da Ordem dos Advogados do Brasil, que foi solidária aos ministros atingidos por essa sustentação oral, que a gente mal sabia que era só o começo daquele show, né? Porque foram várias performances no dia de ontem, esse dia que foi o dia histórico, como vocês mencionaram aí. E tivemos, inclusive, a ministra lendo essa carta, que é uma carta que vai de encontro ao que pensam os advogados, porque nas redes sociais houve e há, no dia de hoje, um debate muito intenso dos advogados de todo o país, criticando as posturas daqueles colegas que estavam lá ontem na tribuna do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver a fala da presidente do Supremo, Rosa Weber, sobre essa manifestação formal da OAB. A OAB se solidariza com o tribunal ante ataques que sofre pela incompreensão do papel da Suprema Corte ao efetuar julgamentos que ferem interesses. O discurso de ódio não se coaduna com o necessário equilíbrio que deve pautar a atuação dos poderes e de todos em sociedade. Eu fico, às vezes, só imaginando qual é a dificuldade que alguém que estudou direito, 4 anos, 5 anos, 6 anos, depende da faculdade, pois fez
para entrar na OAB tem lá a prova, e trava o exame da ordem, trabalha e tal, e não consegue separar o que é assim, o jogo da democracia e do Estado democrático de direito, que ele é operador, de quem está fora, de quem está contra. Acho que o muro divisor é tão claro, eu não entendo aqueles que não enxergam essa nitidez. Ou você é a favor do jogo democrático e joga esse jogo, ou você é contra e não pode participar. Cíntia, e há a manchete da Cíntia, Ari, que tem uma fala também muito importante dentro desse julgamento que prossegue, do ministro Barroso. Olha aí, Ari. Ministro Barroso é didático ao espantar o fantasma terraplanista do comunismo no Brasil. Você até ontem trouxe uma pesquisa, Cíntia, que 20% dos brasileiros acreditam que a Terra é plana e muitos que acreditam que o comunismo está às portas do Brasil, né? 35% acham que há uma conspiração para uma nova ordem de esquerda. E o comunismo virou essa expressão que é muito utilizada de uma forma generalista, quase sempre utilizada sem conhecimento de causa. E o ministro Barroso, em resposta também a um aspecto que foi falado, que a gente até vai mostrar também daqui a pouco, que é o segundo advogado, que ele pregou fake news, ele repetiu fake news, discurso de ódio e aquelas falas que já estão no anedotário, anedotário jurídico. Ele conseguiu essa proeza de entrar. Mas o ministro Barroso deu uma aula, né? Foi a aula do professor Barroso que a gente viu ontem no Supremo, aula de graça, aula do ministro. Aula magna, vamos ver. Queria fazer uma breve observação. Comunismo é um modo de organização política e econômica fundado na propriedade coletiva dos meios de produção, em uma economia planificada, na abolição da propriedade privada e numa fase intermediária conhecida como ditadura do proletariado, que antecede a abolição final do Estado. Essa é a doutrina comunista baseada no pensamento de Friedrich Engels e de Karl Marx. No Brasil, vigora a livre iniciativa, a economia de mercado, a meticulosa proteção da propriedade privada na Constituição e no Código Civil, e não existe vestígio de ditadura do proletariado. Não há vestígio de ditadura porque nós temos eleições livres e periódicas a cada 2 anos no Brasil. E do proletariado, muito menos. Talvez a Faria Lima tenha mais influência do que, evidentemente, o proletariado de uma maneira geral. Eu só faço essa observação porque a gente precisa restabelecer no Brasil, num processo importante de pacificação, o sentido mínimo das palavras e enfrentar a incultura. Esse enfrentamento da incultura aí é brabo, é duro. O sistema é bruto para enfrentar a incultura, hein? Fala aí, Ari. Amadeu, a China, que formalmente ainda é um país comunista, quer saber mais de capitalismo do que de comunismo. Comunismo, tá? Baseado aí no Friedrich Engels, que era rico a propósito, e no Karl Marx, ele ainda existe, é uma doutrina importantíssima do ponto de vista filosófico e econômico, mas como aplicação política, passou, não há nenhuma ameaça comunista. Na verdade, nunca houve, né? Mas, atualmente, nem os chineses. Eles ainda mantêm algumas características, óbvio, sobretudo ali o controle rigoroso da imprensa, da sociedade, mas gosta mais de dinheiro do que chinês. Então, gente, olha, eu acho que está equivalente à Terra plana, acreditar que há uma ameaça comunista pairando sobre as fronteiras brasileiras. Meu amigo, aqui no Brasil, fala, Nandinho. Olha, eu queria fazer
uma observação, porque eu lembrei do Ariano Suassuna, que ele, como apaixonado pela língua portuguesa, sempre respeitava e zelava pelo sentido real das palavras. É verdade. Coitado. Coitado. Sofreu bastante. Mas a gente vê o Barroso dando essa lição, explicando exatamente. E outro ponto é que os ministros, eu vou fazer uma observação que é como eles reagiram bem a essa estratégia dos advogados, que foi uma estratégia de deixar de lado qualquer defesa dos seus clientes, deixar de lado a função do advogado. Foram jogados para as cobras. Foram. E deixaram de exercer a função que se espera dos advogados. Tanto é que a OAB se posicionou para poder fazer um discurso ideológico, um discurso para as redes sociais. E aí a reação dos ministros, a gente acabou de mostrar duas falas de dois ministros que viralizaram, e viralizaram não porque são esdrúxulas, porque são fora de contexto, porque são frases de efeito para lacração. Elas viralizaram com os ministros se posicionando da forma correta, como deve se posicionar, com tranquilidade, explicando por A mais B as questões, tanto a ministra Carmen Lúcia como o ministro Barroso. Pauliana, você que visita as redes a cada 5 segundos, viralizaram falando o óbvio. E eu posso dizer como foi que os bolsonaristas, quer dizer, sim, os extremistas escutaram, vou traduzir. Eles entenderam assim, blá, 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 blá. É mais ou menos isso, porque não entra na cabeça dessas pessoas, é um discurso necessário, urgente, como eu disse aqui, porque sempre a gente precisa estar atacando essa serpente que o Ari falou agora há pouco, mas na cabeça dos extremistas essa mensagem não entra, ele já tem tristemente uma posição, né, formada, e aí cabe mesmo quando há o cometimento de crimes, como a gente já vem vendo, fake news, atentado à nossa democracia, né, aí a punição severa para essas pessoas. O que a Pauliana está dizendo para você é o seguinte, Francis Teixeira, conviva. Olha, Amadeu, pobre do proletariado, o ministro Barroso citou. Segundo o último estudo da Oxfam, 10% dos mais ricos concentram 74% da riqueza do nosso país. E a Poliana exemplificou como esse público mais fanático reagiu ao discurso do Barroso. Eles nem escutaram. O Barroso começou ali a falar, eles vociferaram, Barroso comunista. Olha, Cíntia, o Francis está dizendo... Você citou alguns fanáticos, né? Então, sim. Os fanáticos, eles têm o olhar baixo da ignorância. A informação vem, bate e volta, não entra. Mas tem uma parcela, Amadeu, pequena parcela, que compreende, sabe assim? E essa parcela, eu acho importante esse didatismo, porque a história do comunismo, a expressão comunismo é usada no Brasil. Como tem o monstro do Lago Ness, como tem o homem do carro preto, sempre foi usada no Brasil como um monstro. É um monstro que é utilizado, aí o pessoal pega na cartola em vários momentos da história do país para dizer fulano é comunista, Lula é comunista. Eu lembro que o ministro, hoje ministro Cíntia, respondeu numa entrevista, numa clássica entrevista. Desculpe interromper, era para lhe auxiliar. Começou com Luiz Carlos Prestes. Esse pintar o comunismo como um monstro no Brasil começou com Prestes. Isso. Em vários momentos, né, da história brasileira, essa expressão volta. Inclusive justificava o golpe, foi uma das justificativas do golpe militar de 1964, que o Brasil iria aderir ao comunismo.